Olá, meus amores, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui da Tica. E hoje, no nosso podcast número 139, é o nosso plantão de dúvidas, o nosso Help da Tica, onde a gente vai estar ajudando você que gosta de artesanato, a estar fazendo os seus próprios topos de bolo aí na sua casa do zero e ter uma renda extra com isso, ajudando a sua família, ajudando seus familiares, ajudando alguém que você gosta. Então aqui é o momento para você tirar todas as suas dúvidas nesse Help da Tica. Combinado? Então vamos lá, quero saber quem está comigo. Estamos ao vivo nas 3 plataformas, me diga oi, aí eu tô vendo vocês todos aqui de um lado do outro, tá bom? E também bem-vinda, Mirlana, bem-vinda, Fabrícia, a Bilene, já falei com ela, Angel, seja bem-vinda, meus amores. Fala pra mim de que lugar desse lindo Brasil, ou se você tá me assistindo de fora também, porque já temos alunas de fora também do nosso Brasil, de que lugar desse planeta você tá falando comigo. E hoje, nesse podcast aqui, de número 139, vou responder algumas perguntas, ó. Vou dar uma dica já das perguntas que eu vou estar respondendo. Bora lá? Qual é o programa ideal para fazer topo de bolo? Essa pergunta sempre vem. Qual que é a imagem certa para a gente fazer um topo de bolo? Como ter a inspiração certa? Qual que é a inspiração que a gente tem para fazer um topo de bolo? Como que você, Tica, faz seus próprios topos de bolo? Todas essas e mais perguntas eu vou estar respondendo nesse podcast de número 139. Mas antes eu quero saber quem está comigo. Quero dar oi para todos vocês. Mande beijo e eu vou estar respondendo aqui com vocês também. Bora lá então? Combinado. Gente, seguinte. Bora. Seguinte. Nesse podcast aqui, qual que é a ideia? A gente captar as dúvidas de vocês e tá respondendo as suas dúvidas também na medida com que a gente vai estar desenvolvendo aquele tema ali, tá bom? E a primeira dúvida que veio pra mim é a seguinte: Tica, qual é o programa ideal para fazer um topo de bolo hoje? Eu posso falar para vocês das experiências que eu tive, tá? Às vezes o que eu vou falar para você não é a experiência que uma outra pessoa vai estar passando também. Então eu posso falar para vocês com a mais pura propriedade as experiências que eu tive com relação a programas para fazer topos de bolo, tá? Bom, o que eu posso falar para você? Primeiramente, quando a gente começa a trabalhar com topo de bolo, a primeira coisa que vem na cabeça, eu falo pra você porque veio na minha cabeça essa dúvida, tá? Quando a gente começa a trabalhar com topo de bolo, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, pra mim, me tornar uma pessoa que seja vista como um olhar que, pô, a Tica faz um topo de bolo de qualidade, a Mirlana faz um topo de bolo de qualidade, a Fabrícia faz um topo de bolo de qualidade. Qual que é a característica que aquela pessoa tem que ter pra estar fazendo um topo de bolo de qualidade? É a primeira coisa que veio na minha cabeça, sabe? Quando eu fiz esse levantamento, pra mim, no meu pensamento, pra uma pessoa fazer um topo de bolo de qualidade, ela teria que fazer um topo de bolo num programa bom, muito bom, tipo um programa top. Quando eu comecei a pesquisar sobre programas, eu comecei a levantar e falei assim, gente, programa top, programa que todo mundo fala é o CorelDRAW, veio na minha cabeça, o primeiro programa que veio na minha cabeça foi esse. Alguém falou pra mim? Não. É uma coisa que eu achei, tá? Da minha cabeça. Aí, o que eu fui fazer? Eu fui atrás do CorelDRAW, fui atrás de curso, fui atrás do programa, do valor e tal. Gente, eu paguei na época, sem mentira nenhuma, 2016, quando eu comecei a trabalhar com papelaria, esse programa ele custou mais ou menos uns R$1.500, R$1.800, uma coisa assim. R$1.500 e R$1.800 o programa, tá? O programa. Mais o curso, que o curso também era mais caro, era uns R$500, R$600, uma coisa assim também. Só que o curso, ele não era voltado para papelaria, era sobre como mexer no CorelDRAW.
Não era voltado para papelaria. Então, por exemplo, o cara ensinava a mexer no programa para fazer aqueles design de gráfica, sendo que eu não queria aquilo. Eu queria trabalhar com papelaria personalizada. Eu queria trabalhar com a parte de topo de bolo, de papelaria. Só que naquela época não tinha tão assim específico, sabe? Aí, gente, eu comprei porque na minha cabeça aquele programa era o melhor que eu poderia estar usando. Descobri, fazendo o curso, depois, né, que para mim fazer qualquer coisa de topo de bolo, eu teria que comprar uma máquina para cortar, para mim ter uma agilidade maior, e eu teria que fazer no CorelDRAW, usar o programa do CorelDRAW, exportar para o programa da máquina de corte, para a máquina de corte entender o que estava escrito naquele programa, para aí sim a máquina de corte fazer e utilizar aquele programa lá para cortar. Eu falei, cara, que retrabalho, né? Você tem que fazer uma arte no CorelDRAW, depois ajustar essa arte no outro programa da máquina de corte, que no meu caso eu comprei uma silhuete, então eu teria que usar o programa da máquina da silhuete para a máquina da silhuete saber certinho onde que eu ia cortar. Falei, cara, que trabalho! Já não gostei dessa brincadeira. Mas assim, juro pra vocês, foi uma coisa que eu fui entrando nesse ramo e aí eu fui descobrindo na medida com que eu tava mexendo. Então assim, cagada inicial. Paguei vamos jogar lá mais de R$2.300 juntando curso e programa. Aí o que acontece? Para passar para um programa, esses arquivos para a máquina de corte. Eu falei assim, gente, isso aí não vai dar não, isso vai dar muito trabalho. E, né, eu sou sozinha e não vai dar certo. O que eu fiz? Eu comecei a pesquisar sobre o programa da máquina de corte, porque eu tinha intenção de comprar a silhuete. E comprei a silhuete. Falei assim, eu tenho que aprender a mexer com essa bicha agora, porque essa bicha tá aqui em casa, a gente vai ter que se entender, porque se a gente não se entender, o bicho não vai dar certo. Então a gente vai ter que dar um jeito de nós duas se conversar aqui e se entender. Foi o que eu fiz. Aí descobri que o programa da silhuete é gratuito. Gratuito! Já entendeu o que é gratuito? Tem uma versão gratuita no programa da silhuete. Tem a versão mais completa e paga? Tem. Por que existe diferença entre a paga e a gratuita? A paga, você consegue mandar para 2 máquinas de corte e tem alguns botões que ela facilita o nosso trabalho. Mas nada impede de usar a gratuita. Eu fiquei anos na gratuita. Anos! Tanto que eu ensino as alunas hoje, as minhas vasticas, a trabalhar na gratuita. Eu faço topo de bolo, eu gravo topo de bolo pro curso para as alunas, tudo na versão gratuita. Para mostrar para elas, ó, essa é a versão, esses são os botões que você vai mexer. Tenho a paga? Tenho. Uso a paga? Uso quando eu vou fazer topo de bolo sem gravação, para agilizar o meu processo de trabalho, para ir mais rápido, tá? Mas assim, aí eu descobri o seguinte, que a versão gratuita dava muito certo. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou largar a mão de ser, não vou falar a palavrinha aqui, mas né? E vou começar a fazer esses topos de bolo nesse programa gratuito. E foi a melhor coisa que eu fiz. Me especializei no programa da Silhouette Studio, que é um programa gratuito para fazer topo de bolo, entendeu? Você consegue instalar facilmente no seu computador. É um programa que não exige tanta máquina como o CorelDRAW exige, tá? Então, se você for instalar o CorelDRAW hoje numa máquina antiga, ela vai demorar, ela roda, mas ela vai dar uma patinadinha ali, entendeu? No meio de campo, ela vai assim, devagar. Agora, o estúdio não. O estúdio você não precisa ter uma máquina de última geração, entende? Então, o estúdio ele é bom também porque ele é leve. Então, você dá para instalar em qualquer máquina, assim, que tenha pelo menos os requisitos mínimos lá no site, na hora que você vai abaixar o programa. E foi o que eu fiz, gente, e deu super certo, sabe? Gostei demais do estúdio, recomendo demais, não ganho nada com isso,
mas eu tenho que falar para vocês o que eu uso. Então, quando veio essa pergunta para mim, Tica, qual é o programa ideal para fazer topo de bolo? Na minha experiência que eu tenho, é o Silhouette Studio, tá? Da Silhouette América, que é o programa da máquina de corte que a gente usa para fazer os nossos cortes, os nossos topos de bolo. Tica, mas para utilizar o Silhouette Studio, não tem que ter uma máquina de corte? Não. Você pode fazer o topo de bolo no Silhouette Studio, mesmo cortando na tesoura ou no estilete. Simples assim, tá bom? Então, eu super recomendo esse programa. Se você perguntar para outras pessoas, muita gente gosta muito da Silhouette. Tem pessoas que gostam de outros programas e tá tudo bem. Só que a partir do momento com que existem outros programas, eu vou pelo lado primeiro da praticidade, porque ele é um programa muito prático. Muito prático. E também eu vou pelo lado financeiro. Então, assim, não precisa pagar R$ 2.300 para você estar utilizando Isso, gente, em 2016, nós estamos aí 6 anos atrás, tá? Então, assim, eu vou falar para vocês, esse preço de hoje, se você for colocar na ponta do lápis o preço do programa do CorelDRAW, mais um curso de CorelDRAW para você estar se atualizando, porque sozinho, só mexendo, você não dá conta de mexer nele. Então, assim, eu vou jogar para você que vai chegar em uns R$3.800, R$4.000 hoje. Sendo que você consegue fazer topo de bolo em um programa gratuito. Então, assim, eu super indico, sim, esse programa para vocês estarem utilizando. Você, principalmente, que está começando agora a trabalhar com topo de bolo, trabalhar em casa, do zero, né? Não tem muitos investimentos iniciais, não quer ter muitos investimentos iniciais para estar fazendo, quer ter uma renda extra aí na sua casa. Eu acho que essa é a oportunidade para você estar baixando esse programa gratuito e começar a trabalhar e mexer nele. E é um programa que você sempre vai estar utilizando as mesmas ferramentas, você entendendo o princípio para que serve aquela ferramenta, vai embora. Vai embora, você faz qualquer projeto sem depender de molde nenhum, tá? E eu gosto muito do Silhouette Studio justamente por causa disso, tá bom? Respondido nossa primeira dúvida, digam aí se foi tudo jóia, se não foi tudo jóia, gostaram ou não gostaram. Bora lá, eu quero saber quem tá comigo aqui. Joga aí o nome. Oi, Paty, oi, Jerusa, oi, Dosuelen, oi, Vivi. Fala pra mim, as meninas que estão aqui, quero ver vocês. Outra coisa também que a gente tem que conversar, que eu quero mostrar para vocês também nesse podcast, você tem uma amiga que gostaria de estar aumentando a sua renda aí na sua casa, dentro de casa, pertinho dos filhos, compartilha essa live correndo lá, dá tempo ainda, a gente tem um tempo ainda que a gente vai ficar aqui ao vivo, corre aí, compartilha esse podcast, manda ela vir, traz as dúvidas delas, que a gente tá online aqui para tirar as dúvidas de vocês. Joia? Então, vamos lá. Outra dúvida que veio aqui pra gente é o seguinte. Tica, como saber qual é a imagem certa para fazer meus topos de bolo? Gente, trabalhar com imagem é uma coisa muito complexa e eu preciso de muita atenção, porque muitas pessoas não param para analisar corretamente essa informação. Por que que eu falo isso para vocês? Porque, gente, é a mesma coisa assim, ó. A cliente vai mandar para você, vai mandar lá para Josane, para Vivi, para Paty, uma imagem de uma foto pelo WhatsApp. E quer que faz um topo de bolo baseado nessa foto, nesse arquivo aí que a cliente vai estar enviando para você. Tica, você aceita? Depende. Por quê? Porque, primeiro, foto é complicado. Principalmente quando ela manda pelo WhatsApp. Gente, foto tem que estar em muito boa resolução para você começar a imprimir e trabalhar com ela. Primeira coisa que você tem que levantar é ver a resolução dessa foto. Tica, como que eu faço isso?
Na sua galeria tem opções, você vai estar olhando lá a opção e tá vendo a resolução daquela foto. 800 vezes 900, 900 vezes 900, 1200 vezes 1200, acima de 800 vezes alguma coisa é uma resolução boa. Tica, mas eu tô com uma imagem de 300 por 300. Tô dando exemplo, tá? Aí você vai olhar, eu posso usar ela? Depende. Sabe por quê? Você vai ter que pegar essa imagem, jogar no estúdio, no Silhouette Studio, vai ter que pegar uma lupa, vai ter que aproximar bem e vai ter que ver se ela vai ficar pixelada. O que é pixelada? Quadradinho. Verificou se a imagem tá com um quadradinho dentro do estúdio? Aí sim você vai verificar se aquela imagem vai estar boa ou não para você usar. Então, quando você assume uma responsabilidade de fazer um topo de bolo de uma imagem que ela vai te mandar ou de uma foto, sem olhar a resolução, o que pode acontecer justamente é você não identificar corretamente se aquela imagem está numa boa resolução ou não, e na hora de imprimir vai ficar horrível, vai ficar embaçado, vai ficar feio. Então, tudo isso são elementos que você precisa se atentar na hora que for trabalhar com imagens, independente se é foto ou não, tá? Então, assim, Tica, mas ela quer me mandar pelo WhatsApp. Pede se tem como mandar por e-mail. Por quê? O WhatsApp, querendo ou não, ele diminui um pouco a resolução da imagem. Eu falo pra vocês porque eu já trabalhei com muitas imagens e muita gente me mandou pelo WhatsApp. Eu falei assim, olha, quer mandar pelo WhatsApp? Pode mandar. Só que eu vou analisar para ver se ela está numa boa resolução. Se ela não estiver em boa resolução, não tem como. Ou você me manda essa imagem por e-mail e não reduz o tamanho dessa imagem na hora que você for anexar ela no e-mail, ou a gente vai ter que escolher uma outra imagem. Entendeu? Então, esse é o argumento que você tem que ter para estar falando para sua cliente quando você for trabalhar com imagens de referências ou fotografias que ela enviar para você. Joinha? Tudo bem? Bem-vinda, Josane, bem-vinda, Ana, bem-vinda, Lelê, bem-vinda, Keilo. Joia? Então, bora lá. Entendemos? Ficou claro sobre imagem? Tá tudo certo? Nenhuma dúvida? Bora lá. Próxima dúvida. Gente, eu não trouxe minha água. Vocês acreditam nisso? Eu estou aqui com muita sede. Próxima dúvida. Tica, eu estou fazendo um topo de bolo e a cliente quer um topo de bolo exatamente igual ao que eu já fiz antes para uma outra cliente. E agora, o que eu faço? Repito o projeto ou faço um outro modelo e ofereço para a cliente? Bom, gente, isso daí depende da sua postura quanto artesã profissional de topo de bolo, tá? Então, eu posso falar para você o seguinte. Quando a gente está no ramo da papelaria personalizada, a maioria das clientes vai entregar uma foto para você, falar assim, olha, eu quero esse topo de bolo como referência, tá? Então isso daí é normal, é uma prática normal e comum no nosso ramo. Só que, a partir do momento que você fala lá para ela e ela fala essa frase, exatamente igual a coleguinha colocou aqui a palavra, exatamente igual, eu levanto um sinal de alerta e um pouco de receio quanto a essa palavra. Por quê? Porque a partir do momento que você assume a responsabilidade de estar fazendo um topo de bolo exatamente igual a uma foto de um outro modelo, você está assumindo que você tem todos os materiais, você está assumindo que você tem a mesma gramatura de papel, você está assumindo que você tem o mesmo papel, a mesma marca, e eu acredito, para você ter mais uma noção do que a gente está trabalhando, do que a gente está falando, que quando a gente fala exatamente igual, apenas em uma foto você não consegue olhar todos os detalhes de um topo de bolo.
É praticamente impossível você conseguir fazer uma leitura a ponto de descobrir tudo que tem ali dentro, todos os materiais que foram utilizados, todas as técnicas que foram utilizadas dentro de um único topo de bolo apenas em uma foto. Por que eu falo isso pra você? Porque eu tive clientes que lá no começo, quando eu tava começando, falou justamente essa mesma palavra pra mim. Qual que foi a palavra que ela falou? Falou assim, olha, não dá pra gente entender o que você está mostrando na foto. O vídeo é totalmente diferente da foto. Quando você chega, quando você aproxima, quando você mostra os detalhes no vídeo, a gente consegue entender mais como ficou aquele topo de bolo. Isso foi uma cliente que falou pra mim lá atrás. Lá atrás. Então, a partir do momento que ela começou a falar, eu comecei a observar. E hoje eu entendo, porque quando as minhas alunas, quando as minhas clientes mandam um projeto de um topo de bolo, eu tento fazer uma leitura raio-x naquele projeto. Mas mesmo assim, tem coisas que a gente não consegue identificar. Então, isso daí é um ponto de atenção que você está assumindo uma responsabilidade. Que responsabilidade, Chica? Se você não conseguir fazer exatamente igual, você tem que ficar ciente que a cliente tem o direito de não aceitar aquele topo de bolo. Consegue entender a gravidade da situação, que não é tão simples assim? Sabe por que eu falo isso pra você? Porque aconteceu comigo. Bem-vinda, Andréia, bem-vinda! Justamente aconteceu isso comigo. Eu fiz um topo de bolo, a cliente me mandou uma paleta, eu peguei a imagem da foto da paleta do WhatsApp dela, peguei a mesma cor daquela paleta, fiz o topo de bolo, mandei pra ela, ela aprovou a arte, eu peguei de volta, imprimi e fiz bonitinho. Na hora que eu imprimi, eu não sabia, quando eu comecei lá atrás, que existe diferença quando você está na tela do computador e quando você imprime. Diferença de 2 tons, mas existe diferença que eu não sabia que existia. E o que interfere uma tinta não sair igual ao que está no computador? Vários fatores. Um deles é a temperatura do seu lugar, da onde você está, a temperatura do papel, a qualidade do papel, a manutenção da sua impressora, se aquela impressora ela está com o cartucho ali, onde que sai a tinta entupido ou não. Se você fez a calibragem da impressora, se você vai sair uma cor, se você não fez, vai sair outra cor. Então, tudo isso são fatores que afetam diretamente o resultado da impressão. E aí, o que aconteceu comigo? A cor não saiu exatamente igual que estava no computador, deu uma diferença de 2 tons, e a cliente não aceitou. Sim, a cliente não aceitou. E o que aconteceu? Eu fiquei no prejuízo. Porque ela queria exatamente igual naquele tom. Então, para você entender que isso pode acontecer com você, e você tem que estar preparada para receber um não da cliente. Não foi isso que nós acordamos. Porque você não fez exatamente igual ao que eu pedi. Então, você entende como essa palavra ela é muito forte? Por que eu falo isso pra você e bato muito nessa tecla? Porque a partir do momento que eu, especialista em topo de bolo, estou disposta a trabalhar com isso e vou trabalhar com pessoas, com clientes, eu tenho que estar totalmente entendendo que eu corro esse risco da minha cliente não aceitar. Então, qual que é a minha postura quanto profissional que eu tenho que ter para me chegar nesse momento e para que isso não ocorra comigo? Quando a cliente vem com essa palavra, você imediatamente já breca e já fala: olha, cliente, exatamente igual eu não faço. Porque eu não tenho, esse produto é artesanal.
ele não é um produto industrializado, feito numa linha de produção, numa indústria. Não, onde sai vários elementos iguais no mesmo tema, entende? Aí, a partir do momento que eu jogo isso para cliente, eu falo assim, olha, esse produto é artesanal, ele é único. Por que eu gosto de trabalhar com produtos únicos e exclusivos? Que eu vou fazer de acordo com o seu gosto, com a sua personalidade, com a sua paleta, com o seu desejo. Te mando tudo para aprovação e mesmo assim, na hora de imprimir, pode haver uma alteração ainda de tonalidade. Por quê? Porque depende de N fatores. Climáticos, de qualidade de papel, entende? Então, exatamente igual eu não te garanto que saia. Eu posso fazer, cliente, melhor. Você me permite fazer melhor? Você permite confiar em mim para fazer com que esse seu topo de bolo, esse seu projeto seja melhor do que essa referência que você está me entregando? Então, assim, quando a pessoa fala, você já tem que estar com isso pronto na sua cabeça. Isso já tem que estar muito bem esclarecido na sua cabeça para não acontecer com você o que aconteceu comigo. Então, existem coisas na vida que a gente tem, que a gente passa para aprender com os nossos erros. Legal, eu aprendi com os meus erros, fiquei no prejuízo, tudo bem. Você não precisa ficar no prejuízo, é só você gravar isso. A partir do momento que você gravar isso, você vai entender. Ah, legal, então eu não vou fazer realmente. Quando a cliente vir com esse discurso, eu já vou responder para ela nessa linha de raciocínio para ela entender que esse produto ele é artesanal, ele não é industrial. E se ela quer um produto industrializado, ela vai lá na livraria da cidade dela, na papelaria, e compra alguma coisa pronta. Entendeu? Simples assim. Joia? Bem-vinda, Flávia. Bem-vinda, Dina, Sila. Bem-vinda, meus amores. Isso são técnicas que eu faço aqui no meu ateliê e também são técnicas que eu ensino para as minhas alunas para ter uma abordagem correta na hora que for conversar com o cliente, tá bom? Respondida essa pergunta? Joia. Vamos então para mais uma. Tica, eu estou começando agora na papelaria personalizada e gostaria muito de saber se eu preciso ter muitos moldes, né, modelos de topo de bolo para mim começar a trabalhar nesse ramo. Bom, vamos lá. Meu amor, o que a gente fala quando a gente está começando, tá? Eu acho o seguinte, na minha opinião, se fosse para mim voltar lá atrás e começar do zero, eu tô começando do zero hoje, quero começar a fazer topo de bolo do zero hoje, eu preciso de muito topo de bolo? Não. Você precisa aprender a técnica. Como que faz para você trabalhar, você tem que entender como que funciona o programa, quais são as técnicas que existem. Você não precisa de molde. Por quê? Porque o molde você vai construir, você vai desenhar, você vai fazer com que o seu tema seja único e exclusivo para aquela cliente, para a cliente saber que você domina o que você faz. Tica, mas eu tô começando agora. Tudo bem você tá começando agora, mas você tem que treinar, você tem que testar. E nada melhor do que você começar no seu próprio portfólio, na hora que você estiver montando os seus modelos para estar mostrando para suas clientes, é a oportunidade para você estar treinando. Não comece pensando assim, vou começar a trabalhar com papelaria personalizada hoje, mas eu só vou fazer topo de bolo na hora que eu tiver a primeira encomenda. Como que a cliente vai saber que você faz? Se você não está mostrando? Não tem como. Entendeu? Você tem que ter um portfólio, você tem que mostrar para o seu cliente o que você faz, que o seu processo, que o seu diferencial, o seu trabalho tem um diferencial, mas tem que mostrar para ela como que ela vai adivinhar. Ela vai falar assim, a partir de hoje eu vou ter um portfólio com 100 topos de bolo? Não, gente, não é assim. Você vai começar devagarzinho, mas você tem que ir treinando, você tem que ir testando e você tem que estar postando tudo que você faz, tá bom? Para você estar começando, você não precisa de muitos moldes. Você não precisa de nenhum molde. Você tem que começar
entender a ferramenta. Por quê? Nada adianta você ir lá na internet comprar um pacote de 1 milhão de molde, 300 milhões de topo de bolo, tudo aí instalado no seu computador, se você não sabe nem mexer na ferramenta. Se você não sabe nem para onde que vem, para onde que vai. Não tem necessidade. Vai ser trocar 6 por meia dúzia. Então, eu começaria ao contrário. Ao invés de você estar começando pensando que vai começar com molde, volta, começa a entender a ferramenta, a entender as técnicas, faz o topo de bolo exclusivo que vai ser mais rentável do que aquelas coisas que já está pronto na internet, que todo mundo faz. 95% das pessoas fazem assim, entendeu? E aí você vai começar a se diferenciar dessas 95% das pessoas que fazem desse jeito, porque as pessoas vão enxergar que o seu topo de bolo é diferente. Ah, o topo de bolo da Dina não é apenas um topo de bolo impresso de papel, ela tem um diferencial. Ela trabalha com outros tipos de materiais, ela entendeu, ela me trata legal, ela me trata, você entende? Então, assim, para vocês entenderem que não é apenas o que vai levar para cliente, o que a cliente vai ter. Você tem que mostrar a experiência de compra da cliente, que tem que ser legal, a cliente fazer com que ela volte depois e compre de você ou te indique para outras pessoas. Esse é o caminho que eu fui e esse é o caminho que eu ensino as minhas alunas a fazer também, tá? Agora, eu acho que o caminho dos moldes, fazer usando moldes, é uma coisa que não vai te trazer tanta rentabilidade e também você vai gastar mais tempo fazendo e tentando descobrir de onde que vem, para onde que vai, sendo se você tivesse feito do zero. Joia? Entendeu? Mais alguma dúvida com vocês que estão ao vivo comigo? Cantinho da Eve, Beth, Artes Mema, seja bem-vindos, meus amores. Mais alguma dúvida? Era isso que nós tínhamos para falar para vocês hoje, então, no nosso plantão de dúvidas, tá? Aqui do nosso podcast número 139. E falar para vocês o seguinte: se você tiver alguma dúvida que não está aqui nessa live, nesse podcast, joga nos comentários, que eu vou estar fazendo o prazer de estar respondendo para você, tá bom? E no nosso próximo plantão eu trago aqui pra gente estar respondendo com mais argumentos, com mais embasamento, para você realmente entender tudo que funciona, como funciona esse universo de topo de bolo, e você começar a estar tirando todas essas dúvidas da sua cabeça para você estar ótimo aí para estar fazendo seus topos de bolo na sua casa do zero. Joia? Essa é o nosso recado de hoje. Milhões de beijos para você. Se você ainda não está inscrito, clica no botãozinho para se inscrever, independente de qual plataforma que você está nos vendo, clique aí para nos seguir, tá bom? Estamos ao vivo aqui para as 3 plataformas e eu vou ter uma enorme alegria em ver você aí juntinho com a gente, tá bom? Meus amores, era isso. Muito obrigada pela participação. Um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau.